reflexão nas Escrituras, por mais um momento de estudo da Palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre as fraquezas da vida. Como vencer as fraquezas da vida. Já vai abrindo aí a sua Bíblia Sagrada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 29 até o 31. Já vai lendo aí o texto e para a gente poder ganhar um pouco de tempo. Então eu quero falar sobre como vencer as fraquezas da vida. Porque a gente vai vivendo a nossa vida cristã e nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. E muitas vezes na nossa vida cristã, durante a nossa vida cristã, em determinados momentos nós vamos nos deparar com situações que vão nos assolar de tal forma que nós vamos nos sentir fracos, nós vamos nos sentir sem chance alguma de vencer essas situações. E como que nós temos que agir nesse momento? Porque tem outras pessoas olhando para nós, tem outras pessoas nos tendo como exemplo, como modelo, e a gente não consegue vencer. O que fazer? Como agir? Porque a vida cristã é assim, meus amados. Muitas vezes a gente faz um monte de promessa para Deus, muitas vezes a gente faz um monte de promessa para os nossos familiares, para os nossos amigos, até para nós mesmos. Mas quando vem as lutas, mas quando vem as provações, quando o deserto chega, quando a tempestade se levanta, quando o Covid-19 desembarca, então nós nos sentimos frágeis e nós não podemos fazer nada, muitas vezes nos paralisamos. O que nós temos que fazer diante dessas circunstâncias? Por isso eu quero falar hoje, mas antes de começar efetivamente o nosso estudo, eu gostaria de pedir para você que, em nome de Jesus, você faça parte do reino de Deus, que você seja um cooperador desse ministério, compartilhando esse vídeo, compartilhando ele nos seus grupos, compartilhando, marcando os seus amigos, comentando aí de onde você está assistindo, digitando glória a Deus, amém, aleluia, digitando suas dúvidas, curtindo este vídeo, enfim, para que este vídeo alcance mais pessoas. E alcançando mais pessoas, você vai estar fazendo a obra de Deus junto comigo, junto conosco, e Deus vai se alegrar de você. Amém? Glória a Deus. Então, o que nós temos que fazer quando a fraqueza toma conta de nós? Nós temos que agir como Cristo. Como que Jesus agiu? Muito simples. Lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 37, está escrito assim: E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se muito e a se angustiar muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Meus amados, nós estamos lendo aqui um texto, uma passagem que está lá no livro de Mateus, no capítulo 26, logo após a ceia. O Senhor Jesus vai até o Getsemane. Você conhece essa passagem, ele vai orar, ele vai clamar a Deus, porque ele está sentindo-se muito triste, ele está sentindo-se cheio de angústia. Ele sabia que estava pronto, que estava chegando a hora dele entregar o seu corpo, a sua vida e todo o sofrimento que ele teria. Então ele está sendo assolado, estou falando de Jesus, ele está sendo assolado por uma tristeza enorme. A alma do nosso Senhor Jesus estava em frangalhos. Ele passava por um momento de dor sem limite. O próprio Deus encarnado, olha só, Deus encarnado no corpo de Cristo, no corpo de Jesus, estava aflito. E essa aflição, ela era tão grande, essa angústia, ela era tamanha, que ele externou isso, como ele em nenhum outro momento externou nos evangelhos. Ele externou aos discípulos, Pedro, João e Tiago. E a alma dele estava cheia de tristeza, porque ele sabia, naquele momento, o sofrimento que começaria seria tremendo. O pecado de toda a humanidade seria lançado sobre ele. E a morte era inevitável. Eu consigo talvez imaginar que ele já estava sentindo a dor dos chicotes. Ele já estava sentindo a dor dos espinhos.
Ele já estava sentindo a dor dos pregos. Você consegue imaginar uma dor tão grande dessa forma? Aí agora eu te pergunto, essa dor que você está sentindo, ela não é grande o suficiente se comparado com a Deus sofreu. Ela não é grande o suficiente para a aflição que Jesus sofreu. A aflição de Cristo foi tão grande que ele suou sangue. A Bíblia Sagrada vai dizer lá no livro de Lucas, e Lucas era médico, isso corrobora muito mais a narrativa, que ele suou sangue lá no Getsemane, no jardim do Getsemane. Jesus foi prensado como uma oliva 3 vezes, até que o azeite saísse. A tristeza e a angústia eram enormes. Ele sabia controlar esses sentimentos. Ele sabia sentir esse sentimento. Mesmo assim não foi fácil. Mesmo assim não foi simples. Mas você não vê Jesus desesperado. Você não vê Jesus chorando em prantos. Você não vê Jesus caído. Você não vê Jesus desistindo. Mesmo ele sofrendo de uma condição rara, explicada pela ciência, chamada hematidrose. A ciência nos ensina que há uma condição extremamente única chamada hematidrose. É um fenômeno causado pelo nosso corpo associado a uma carga de pressão enorme, uma carga de tensão enorme, uma carga de estresse enorme. E isso tudo funciona no corpo a expelir sangue. Então, você consegue imaginar qual era a real situação que Cristo estava sofrendo naquele momento? A tristeza dele, a aflição dele era enorme. E aí eu paro e penso, o homem que caminhou sobre o mar, o homem que acalmou uma tempestade, o homem que desafiou Satanás e que venceu a morte. Naquele instante, esse grande homem, esse grande Deus, sofreu debaixo do poder do céu. Nunca haverá um peso nem perto de ser tão pesado para você ou para mim. Isso a gente precisa aprender com Cristo. E no meio das nossas lutas, no meio da nossa tribulação, temos que fazer mesmo que Jesus. Temos que parar de ficar cochilando enquanto Jesus está orando. Nós temos que ser cristãos que oram. Nós temos que ter a plena certeza que nos momentos difíceis nós precisamos orar. Tá? E orar. E Jesus, no momento mais difícil da trajetória terrena, e orou. Discípulos competentes, arrogantes, sem estarem cheios do Espírito Santo, estavam pensando que o grande teste da fé deles seria depois, quando os soldados viessem prender Cristo. Não. O grande teste daqueles homens foi quando Jesus os chamou para orar. Eles estavam fazendo. Mas o pior talvez não seja nem isso. Porque Jesus conhecia a limitação. Jesus conhecia a incompetência deles. Jesus nem esperava muito deles. Foi por isso que Jesus pediu que eles ficassem sentados. Jesus conhecia cada um deles. Jesus sabia que eles não orariam naquela hora.
porque eles ainda estavam distantes de Deus, eles ainda não tinham sido batizados, eles ainda não tinham sido cheios do Espírito. E eu quero te ensinar algo muito poderoso. Para o povo judeu, Jesus judeu, a relação de intimidade está relacionada à liberdade, está relacionada à aproximação que nós recebemos do nosso próximo. Quanto mais perto do nosso próximo ele nos permite ficar, significa que mais intimidade nós temos. Lembra da passagem de Moisés lá na sarça? Quando Moisés chegou em Midian, Moisés tinha cara de egípcio, Moisés se vestia como egípcio, Moisés falava como egípcio, andava como egípcio, vivia como egípcio. Com o passar do tempo, as suas atitudes foram mudando, com o passar do tempo, as suas atitudes foram sendo transformadas, suas relações foram mudando, a sua linguagem já não é a mesma. Então, quando ele chega diante da sarça, sandálias. Por isso que Deus pede para ele não se aproxime. É intimidade. Moisés e Deus. Moisés não estava em plena comunhão com Deus ainda. Ele ainda estava no átrio, do lado de fora do santuário. E por que ele estava no átrio? É onde Deus está. Moisés estava longe do interior da sarça, é a terra, o lugar santo. Dentro do lugar santo, ninguém entra sem radical ação, sem metamorfose. Nada do Egito podia estar vivo na vida. Nada do mundo. Moisés do Egito, Moisés de Moisés. Mas Deus desceu. Toda vez que ele desce, ele desceu para formar o homem, desceu para visitar o homem, ele desceu para disciplinar o homem, ele desceu para fiscalizar o homem, ele desceu para confundir o homem, ele desceu para inundar o homem, ele desceu para falar ao homem, ele desceu para o homem. Vai descer. Terra. Volte comigo para o Getsemane, lá no átrio, longe de Deus, estavam 8 discípulos, menos Judas, que tinha ido. E no tabernáculo ele está. Talvez você conheça alguns cristãos, mas a gente disse, filhos de Deus que não passam o átrio, filhos de Deus que não. Jesus até entende e nem cobra muito desse tipo de crente, é porque esses crentes dificilmente passam do nível da carne. Tem muito crente que fica como aqueles 8 discípulos de Getsemane, longe de Cristo, passam nem do nível da carne. E a carne tem controlado suas mentes, a carne tem controlado suas vidas, suas ações. Mas nem todos são como eles. Existem os crentes do segundo estágio, aqueles que chegam até o lugar santo, um pouco mais próximo de Deus, mas mesmo esses são limitados. Jesus também conhece as outras, tanto que Jesus nem pede para que eles orem. Jesus pediu, gente, ficar acordados. E alguns de nós estamos preparados para chegar somente até aqui. E a gente não consegue vigiar nem orar com ele. Enquanto o espírito humano estiver disposto a buscar, se entregar, vigiar, vamos conseguir. Quando a gente viver com as nossas almas sem uma condição sem submissão, quando as nossas almas rebeldes, nós já seremos. Sério, temos como. Às 3 de
sofreu dor impactante no seu espírito. Você dá o homem da traição se revelou. Depois, ele sofreu uma dor angustiante na sua alma. Ele teve que sepultar a sua e obedecer Getsemane antes de ser colocado no Calvário. E Jesus sabia que é melhor obedecer no Getsemane e ter que sacrificar no Calvário. Muitos sofrem no Calvário. Assentar-se à direita do Pai. Ele iria obedecer no Getsemane, sacrifício. Ter que beber o cálice. Jesus sofreu por último dores físicas no seu corpo. Essas dores foram tamanhas e antes de senti-las, ele suou sangue, antevendo tudo o que sofreria. Porque no terceiro estágio do Getsemane, terceiro estágio do tabernáculo, somente Jesus conseguiu entrar. Nenhum dos discípulos parados, nenhum dos discípulos ciente. Agora, hoje, nesse exato momento, está te convidando para orar junto, mesmo conhecendo as suas limitações. Está te convidando para orar junto com Ele, no meio das tuas. Não se apegue a elas. Faça diferente. Faça como. Obedeça no Getsemane. Beba do cálice. Seja íntimo de Cristo. E Deus sabe o que está no teu coração. Mas você precisa contar. Você precisa trazer o seu medo. Está lá no escuro. Da luz. Quero te dizer que durante esses tempos terríveis que nós vivemos, que você particularmente está vivendo com as suas dificuldades, você precisa treinar o seu rei. Seja submisso a Ele hoje. Seja honesto com Ele hoje. Todas as suas riquezas, entregue a Ele a sua. Clame por misericórdia sobre Cristo, pelo todo o julgamento que o mundo deveria receber. Por isso, quando ele viu aquele cálice, imaginou que talvez, mas não tinha outro caminho. Ele aceitou, tomou hoje. A vontade do Pai fosse feita. Então, entenda algo. Ser escravo de Cristo não é perder. Ser submisso a Cristo não é se render. Pelo contrário, ser escravo de Cristo, ser e se submeter a Deus, nunca vai ser uma derrota. Quando nós enfrentamos tempos difíceis, as frágeis, ser fracos, estamos a aproximar. Precisa. Isso é necessário todos os dias. E Jesus, depois de orar 3 vezes, depois de ser submisso ao Pai, depois de ser persistente, ele se levanta. Os discípulos, ele diz: vamos, rapaz. Bom, os discípulos começam a caminhar. Os soldados rapaz. E o que Pedro faz? Jesus corta a orelha de mão. Jesus estava totalmente entregue ao Pai. Ele estava orando. Pedro estava totalmente entregue à carne. Decidiu mochila. O texto continua. Escura a orelha do soldado e diz para Pedro: quanto esta rainha, beberei eu o cálice. Aleluia. 4 horas atrás, ele estava pensando: quero fazer isso. Agora, sabe, não há. Estava pronto para beber. Ó, porra, minha vida, pela tua vida, minha fraqueza. Hein? Glória a Deus.
Louvado seja Deus pela tua vida. Eu espero que essa palavra tenha alcançado o teu coração. Você, a partir de hoje, pegue tudo nas tudo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus pela tua vida. Eu gostaria de, antes de encerrar esse nosso estudo, apresentar aqui para vocês os meus livros. As Quatro Torres, Zonas de Ataque Espiritual. Está aqui na terceira edição. Está aqui a terceira edição. Livro poderoso. Você precisa adquirir esse livro por onde Satanás tem atacado a vida dos cristãos que vivem nessa geração. Se você é um cristão, se você vive nessa geração, você precisa desse livro. Existem 4 áreas específicas que Satanás tem investido na vida dos cristãos. Você precisa saber quais são. Amém? Glória a Deus. O outro livro que eu tenho aqui para te apresentar, o meu segundo livro, A Nova Criatura, está aqui. O que aconteceu contigo depois que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Está aqui, A Nova Criatura. Porque a gente gosta muito de falar, agora eu sou nova criatura, minha vida é isso. O que é ser uma nova criatura? Você sabe o que é uma nova criatura? Eu olho para você e continuo vendo você o mesmo. Então você precisa saber o que você se transformou. Como que você vai convencer outras pessoas para vir para Cristo se você nem sabe dizer para elas o que você é? Amém? A Nova Criatura. Você precisa desse livro. E o meu mais recente lançamento, Ensina-nos como orar. O Pai Nosso como modelo de oração diária. Porque certa vez os discípulos de João o Batista disseram para ele, ensina-nos a orar. E ele os ensinou a orar. Certa vez os discípulos de Jesus Cristo disseram assim para Cristo, Senhor, ensina-nos como orar, porque João o Batista ensinou os discípulos dele. Então Jesus ensinou seus discípulos a orar e deixou a oração do Pai Nosso como modelo. E nós, cristãos, quem te ensinou a orar? Você ora baseado no quê? Você ora do jeito que você quer? Do jeito que você acha que é certo? Será que a sua oração tem chegado ao trono de Deus? Por quê? Jesus deixou um modelo de oração, que é o Pai Nosso. Então está aqui, nesse livro, eu pego cada estrofe do Pai Nosso e aplico ela na minha vida e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vai adquirir aonde? ericsantana.com.br. Deus te abençoe.